Nem direita e nem esquerda. Leis complementares, conforme temos dito, são leis que, para mudar, precisam de maioria absoluta do Congresso. Não é só maioria absoluta para o quórum, para iniciar a sessão, é maioria absoluta para aprovar. Então não é brincadeira. E uma das leis que foram alteradas, mas não foi tão divulgada, foi a Lei Complementar 64, que mudada no ano de 2025 pela Lei Complementar 219, que anteriormente, diferente dessa mudança de 2025, em 2010, foi amplamente divulgada. Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa, agora em 2025, que não foi iniciativa popular, mas sim de congressistas. A de 2010, a lei da ficha limpa, iniciativa popular. Bateram na porta, gritaram, pediram. 2025, iniciativa do Congresso Nacional, de deputados, senadores. E o que acontece? Facilita a vida do político. O político pode voltar com mais brevidade à cena pública. Infelizmente, ladrões de galinha não passarão. Mas as raposas que vigiam o galinheiro também não podem passar. Elas têm que ser embarradas. País sério, ele investe em combate à corrupção com seriedade. Desviou, cadeia. Desviou, vai sumir da cena política. E não é sumir por alguns aninhos, não. 8 aninhos. No máximo 12. É a previsão da lei que aqui está sendo discutida. Agora, num país sério, ou vai ser extinto da política, ou vai ser esquecido por anos, anos e anos, ou vai ter algum outro tipo de penalidade mais grave. Mas nessa nossa nação brasileira, os políticos votam favoráveis a seus próprios desejos, interesses. Hoje o Brasil é um país que paga muito bem a um deputado federal. Qual trabalhador hoje pensa em ganhar pelo menos 10 mil? Tem que rebolar. Agora, um político congressista, lá em Brasília, é uns 45, ou mais ou menos, isso aí é salário, viu? Não estamos dizendo que não há mérito para ganhar. Estamos dizendo que paga-se bem para se trabalhar bem. Paga-se bem não para trabalhar por interesse próprio. Paga-se bem para trabalhar por interesse de uma sociedade, de um contribuinte. E o que nós podemos reclamar aqui, ou dizer, é que ninguém quer fazer aqui um julgamento precoce. Ninguém aqui quer fazer um julgamento onde será inquisitorial, que o outro não tem direito de defesa. Pode ficar à vontade. Quem acha que direito é melhor, que o defenda. Quem acha que esquerda é o melhor, que o defenda. Mas que não haja polarização, que famílias não se dividam, que amigos não briguem. Gratificante ver que o Congresso trabalhou numa lei ordinária que precisa de maioria simples, tanto direita quanto esquerda aprova essa lei, que foi para aumentar aí as penas do Código Penal. Uma das penas que aumentou, e somos plenamente favoráveis, foi a do latrocínio. É um indivíduo que vai ali, pratica um ato criminoso, que já é um roubo, e ainda tira uma vida. Como já vimos pela imprensa, às vezes de uma criança inocente, ou de qualquer pessoa que seja inocente. Tem que ficar mesmo. Tem que ficar muito tempo na cadeia. Mas e o político? Esse cidadão que praticou o latrocínio, ou o cidadão que praticou o furto, ele, após uma condenação em um trânsito julgado, ele vai ficar muito tempo longe da cena política. Isso é, se algum dia ele conseguir, pelo menos, sonhar em participar dela. Talvez os direitos ativos do direito eleitoral ele tenha, que é o de votar, mas os passivos, que é de ser candidato, é de concorrer a um cargo eletivo, não. Muito tempo. Agora, a lei que estamos trazendo à tona, a discussão, ela é interessante. A Lei Complementar 64 surgiu para manter distante da política, sim, aqueles que praticam ato ilícito. Ela foi mudada, alterada em um ato de contribuição para a sociedade em 2010, onde ela trouxe inovações e novidades que dá um pouco de esperança de um país sério. E aí divulgaram, aí gritaram, aí festejaram. Vem 2025,
É uma iniciativa política vinda de congressistas lá do estado do Rio de Janeiro. A proposta. Não estamos dizendo que o congressista acertou, errou, fez ou aconteceu. Estamos dizendo de onde veio e como foi feito. E para mudar a lei, precisa, nesse caso, de maioria absoluta. Então tem que votar a direita e a esquerda. E eles votam, e aí você fica aí brigando, discutindo. E eles votam para quê? Para aquele político afastado da cena pública por um desvio, por algum ato improbo, algum ato que traz prejuízo só a você, só ao contribuinte. Volte mais rápido. Volte em 8 anos. Se juntar ali um monte de crime e unificar aquilo, o máximo que ele pode ficar afastado são 12 anos. Não sou eu que estou falando isso, não. Está na lei. É só você pegar e você verá. Ninguém aqui quer denegrir a imagem de quem faz um bom trabalho. E eu ainda acredito, eu tenho um pouco de esperança que existe alguns políticos que fazem um bom trabalho. Mas, infelizmente, o que vemos lançado na mídia muitas vezes é o contrário. E também não venha tentar criar caso comigo, brigar, porque eu não estou aqui nem para isso. Para me dizer que o político é um perseguido político. Porque todos os casos que chegam até a mídia, geralmente eu vejo políticos indo lá e dando explicações que não têm sentido, que eu não vou falar que são mentirosas, mas que até o ET, talvez o ET de Varginha, duvidaria. Por que eu não vou duvidar? E todos eles, na cena que trazem a sociedade, eu sou um perseguido político, estão me perseguindo! O prefeito, ou os vereadores, ou vice-prefeito, ou as pessoas que respondem pelo que vou dizer, que é um prefeito lá do Nordeste, lá do Maranhão, de uma pequena cidade, de um PIB baixinho, né, com o IDH pífio também, que desviou grandes valores, segundo a mídia, 56 milhões. Não vou dizer o nome da cidade, nem tem que falar. Isso aí está alardeado, isso aí está discutido, isso aí foi mostrado em programas jornalísticos, aí na mídia da internet. Que busque. Foi preso, foi apresentado, mas já está solto e ficará. E olha, se ficar afastado muito, quem sabe 8 anos. De mais da conta, 12. Se for um homem que está na política aí a partir dos 20 anos, 30 anos, igual acontece com muitos, logo logo está de volta. Volta à cena do crime. É o que falamos sobre as raposas. As raposas continuam se mantendo na porta do galinheiro. E você que sai cedo, você que trabalha, você que dá duro, você que leva o pão para casa, você não tem benesse quase nenhuma. Discute-se leis trabalhistas e o que me assusta, às vezes, é essa discussão partir de homens que nunca pegaram no cabo da enxada, não sabem o que é a dureza de encarar um sol que racha o coco de um indivíduo que passa o dia debaixo dele. Não sabe a dureza que muitas vezes é correr atrás de um caminhão de reciclável de coleta de lixo. Não sabe a dureza que é passar 12, 13, 14 horas ou muito mais nas ruas em um trabalho de segurança pública. Infelizmente, esses políticos, eles não podem voltar tão rápido à cena do crime. Temos aí uma boa notícia, que até o dia 29 de maio, quem sabe será julgado a inconstitucionalidade dessa lei complementar 219, que tristemente muitos políticos trouxeram como uma inovação para o sistema político brasileiro. Segundo disseram na imprensa, até mesmo o presidente lá do Senado, né, um congressista, desceu lá do seu Alto Olimpo e veio votar. E alguns políticos disseram, não pode ser ad eterno. Claro que tem que ser ad eterno, por favor. Tem que ser. Se não for ad eterno, fica fácil demais. Fica muito fácil. Aumenta-se pena para crime contra o patrimônio, o que traz uma segurança para a sociedade nas ruas, mas não pode ser um paliativo para não se dar o mesmo tom
a mesma característica aqueles que na política fazem pior, que desviam de muitos, que levam de contribuintes que muitas vezes não têm o mínimo necessário. As principais alterações dessa lei, que me deixou assim assustado, foi ali no artigo 1º, inciso 1º, a linha E. Lá, né, do número 1 ao 10, fala os crimes que devem ser penalizados aí pela inelegibilidade, pelo prazo, pelo período. Lá previa que qualquer crime, principalmente os praticados por políticos, até o ano passado, em 2025, praticou o crime, ficará afastado durante o cumprimento da sentença e por mais 8 anos. Aí os congressistas, no ano que passou, o 2025, foram lá e fizeram um ato solene para eles. Do número 1 ao 5, que são crimes geralmente praticados por agentes políticos, é só você pesquisar. Talvez fale, por que você não fala quais são? Não, pesquisa. É até bom que você vai conhecer e vai saber. Ali é só os crimes que são praticados por agentes políticos, principalmente por eles. As penalidades ali, elas foram assim minimizadas para os políticos. Eles ficarão inelegíveis a partir da condenação ou de uma decisão colegiada. Bacana, excelente, é cômico. E ainda querem fazer algumas piadinhas para alguns homens que são elegíveis, não estão inelegíveis, né? E querem vir para a política, mesmo que esses homens façam um papel cômico na televisão ou façam uma certa comicidade na própria vida. Um palhaço de circo pode ser um político, sim. Ele não é inelegível. Agora, o político que praticou um ato criminoso não poderia ser só 8 anos. Perdão a todos os políticos que se sentirem ofendidos, principalmente aqueles que estão em Brasília e fazem as leis que vão descer lá de cima, que vão fazer a diferença em pequenas cidades, nos estados. Agora, do 5 ao 10, do 6 ao 10, né? Do 6 ao 10, o que acontece? Os crimes são crimes, alguns hediondos, alguns crimes que são perversos de saber sobre eles. Deverão esses miliantes que praticaram esses atos, né, ilícitos, ficar durante a sentença afastados da vida pública, de concorrer a um cargo público, de ser agente passivo do direito eleitoral, que é o de ser votado. Eles deverão ficar afastados durante todo o período da sua sentença. Se for 15 anos, ficarão uns 15 anos e depois mais 8 anos inelegível. Tiraram esses 8 anos após para os políticos. Por quê? No que eles se tornam melhores. Infelizmente, não podemos voltar a um certo primitivismo político nacional. Aqui não é República das Bananas, eu acredito que não. A gente já conseguiu superar esse triste apelido que vinha do norte. Os políticos deveriam ser extintos da política? Não. Só deveriam ficar do mesmo jeito como qualquer criminoso comum, fora. Como dito, está sendo julgado no STF a constitucionalidade dessa lei. Alguns políticos, não sei se de direita ou de esquerda, pediram para que seja revisado. E desejamos de toda sorte que o STF ele julgue sim esta lei complementar 219, que alterou completamente, né, a didática e o comprometimento da lei da ficha limpa com a população brasileira. Que mude, que transforme, que os juízes, os ministros, os promotores, os operadores do direito não sejam mais execrados. Porque é culpa do judiciário. Não, o judiciário cumpre a lei. Ele mantém o que está na lei. Ele mantém o que ali está. Como dito, políticos que sejam do Sul, do Sudeste, do Norte, Centro-Oeste ou lá do Nordeste, praticou um ilícito, ele tem que pagar de forma rigorosa. Senão a gente vai continuar se mantendo entre as repúblicas das bananas. E eu acho que ninguém quer isso. Pais, avós,
filhos, todos aqueles que veem na política uma saída honrosa para o crescimento de um país, saberão que essas leis que beneficiam políticos, elas não trazem nenhum tipo de expectativa de progresso ao país. Citamos aqui um exemplo de Singapura, país miserável, país minúsculo, pobre, não há tantos anos, talvez 30, 40 anos, passou por rigorosas mudanças. E lá, meu amigo, político corrupto é cadeia e é extinto da política. Não volta, não. Desenvolveu, cresceu, se tornou uma potência. Não é só lá, não. Há outros países que combatem a corrupção com rigor, com vigor, com vontade. E que aqui aconteça o mesmo. Então, de cá, torcemos e desejamos que o STF, através dos seus ministros, suspendam e acabem com essa farra dos políticos. Nós não estamos condenando ninguém, que todos se lembrem. Não estamos aplaudindo a atividade criminosa ou que qualquer pessoa cometa um crime, que ela é bonitinha ou não. Ela tem que pagar, mas só queremos que seja um tratamento equânime, igualitário, que todos paguem, que todos deem cumprimento a uma lei que é feita para todo e qualquer um. E esperamos que haja assim mudança, esperamos que haja esperança, esperamos que haja algo no horizonte onde possamos olhar e acreditar que um político que desviou da saúde pública, desviou da educação, desviou aí da segurança pública, desviou da reparação e da recuperação de estradas, que ele seja afastado da política por muito mais tempo do que o ladrão de galinha. Ladrão de galinha fará mal, talvez, para mim, para você ou para aquele ali da frente. Agora, e o político que infelizmente desvia? Ele precisa de ficar quanto tempo afastado? Mais tempo? Menos? Então deixamos aqui essa reflexão. Esperamos que possa haver realmente mudança. E não retiraremos vídeo nenhum do ar. Não retiraremos o que produzimos sem desrespeitar, sem manobrar e sem criar narrativa de ataque. Criamos aqui algum conteúdo para que haja reflexão. E que todo e qualquer aquele que quiser fazer um discurso, ou uma discussão, ou uma conversa, ou um papo saudável sobre política, possa se posicionar. Não criamos conteúdo técnico, onde possamos falar para aqueles que já passaram por uma formação acadêmica, onde entendam o que é dar o cumprimento à lei, o que é fazer a alteração da lei. Falamos aqui para este, que muitas vezes entra num discurso vazio, porque viu uma fake na internet, ou viu alguém dizendo que ouviu dizer. Esperamos você para o próximo vídeo. Fique com a gente.